Você já sentiu aquela pressão, aquela sensação de estar constantemente no limite? Aquele nó na garganta quando a crítica se abate, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na própria autoavaliação? Aquele impulso incontrolável de querer mudar o que não se pode, de se desesperar com o imprevisto, de se sentir pequeno diante de um mar de responsabilidades e expectativas? Você se identifica? Pois bem, você não está sozinho. A maioria de nós navega por esse turbilhão de emoções e reações. Mas o que se passa por trás dessas respostas automáticas? O que significa realmente ter uma mente forte? Este não é um guia sobre como ser perfeito. Não se trata de negar as suas emoções, mas sim de aprender a lidar com elas de forma mais construtiva. Não é um manual de autoajuda superficial, prometendo soluções rápidas. É um mergulho profundo, um convite para questionar suas próprias reações e construir, a partir de dentro, uma fortaleza interior. Uma fortaleza que não se baseia em negar o caos, mas em entender como navegar por ele. Imagine-se em uma tempestade. As ondas batem implacáveis, o vento uiva e a visão se torna nublada. A tendência natural é lutar contra a força da natureza, desesperando-se para controlar o incontrolável. Mas e se, em vez de resistir, você aprendesse a se adaptar? Se você aprendesse a navegar pelos elementos, a encontrar o equilíbrio no caos? É isso que este caminho propõe. É sobre entender que o verdadeiro poder não reside em dominar o exterior, mas em dominar a si mesmo. Este é um convite para explorar a arte da resiliência, da autoconsciência, da aceitação e da manifestação. É sobre entender que o controle real não está no que acontece ao seu redor, mas na sua resposta a esses eventos. É sobre construir uma mente tão forte que, em vez de se assustar com as tempestades, as veja como oportunidades de crescimento, de aprendizado e de maior autoconhecimento. Você está pronto para esse desafio? Prepare-se para desvendar os segredos da mente inabalável. A jornada começa agora. Agora, considere como essa fortaleza interior se manifesta na sua vida profissional. Frequentemente, somos bombardeados por críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas. Algumas pessoas as absorvem como flechas, permitindo que elas abalem suas estruturas. Mas uma mente forte, uma mente estoica, encara essas críticas como um desafio a ser analisado, não como uma sentença. Imagine um escultor diante de uma pedra bruta. Ele não se desespera com as imperfeições, mas as vê como oportunidades para revelar a beleza latente. Assim, ao receber uma crítica, não se deixe ser abalado pela emoção momentânea. Analise o feedback, identifique os pontos que podem ser aprimorados e os que talvez não sejam tão pertinentes. Essa prática de desapego emocional é fundamental para a construção de uma mente implacável. Por outro lado, a autocrítica é um monstro interno, muitas vezes mais cruel do que as críticas externas. Essa voz interior, frequentemente, alimenta-se de medos e inseguranças. Mas uma mente forte não se deixa aprisionar por esses labirintos mentais. Ela reconhece esses pensamentos como o que são: pensamentos, não verdades absolutas. Agora, imagine uma corrente de água que encontra um obstáculo em seu caminho. Ela não se frustra, mas encontra um novo curso, contorna a barreira e segue seu caminho. A sua autocrítica, de forma semelhante, precisa ser reconhecida, compreendida e contornada. Não se prenda a ela. Permita-se progredir. Não se apegue a padrões irreais, mas sim à busca constante por melhoria. Outro aspecto crucial de uma mente forte é a capacidade de lidar com o imprevisível. O mundo está em constante mudança, e o que parece seguro hoje pode ser desafiado amanhã. Um investidor experiente não se desespera com uma queda no mercado, mas analisa os dados, ajusta sua estratégia e prossegue. Assim, você deve fazer o mesmo. Não se apegue ao resultado desejado, mas sim ao processo. Entenda que o sucesso, muitas vezes, não se encontra na linha reta, mas nos desvios, nas curvas, nos momentos de incerteza. Aceitar o imprevisível como uma dança com o desconhecido
é essencial para construir a resiliência e a força mental. Finalmente, entenda que as emoções são como ondas no mar. Elas vêm e vão. Não lute contra elas, mas observe-as. Observe como elas se formam, crescem e desaparecem. Seja um observador imparcial, um marinheiro experiente que conhece o ritmo do mar. Não se deixe levar pela fúria, mas mantenha o equilíbrio. Não se apegue à angústia ou à alegria, mas permita que elas passem. Este desapego, essa observação serena, é fundamental para construir uma mente forte e imune aos caprichos emocionais. Ao longo desta jornada, fomos tecendo, passo a passo, um tapete de resiliência, um tapume de autocontrole e uma fortaleza de aceitação. Cada fio, cada trama, corresponde a uma lição aprendida, a um desafio superado, a uma compreensão mais profunda de si mesmo. É como um jardim, onde as sementes, inicialmente pequenas e insignificantes, crescem e se desenvolvem em flores vibrantes, cada uma com sua própria beleza única. Esses elementos inicialmente dispersos agora começam a convergir, formando uma estrutura mais sólida, mais completa. Imagine um rio serpenteando por um vale. As águas, inicialmente cristalinas e calmas, encontram obstáculos ao longo do seu percurso. Algumas pedras, representações das nossas inseguranças, tentam obstruir o fluxo, mas ao longo do caminho, o rio encontra reentrâncias, aprendendo a contornar as dificuldades, a se adaptar, a se moldar. A força do rio não reside na tentativa de dominar as pedras, mas em sua capacidade de fluir, de se ajustar, de encontrar seu caminho. Assim, nossa força reside não na resistência, mas na flexibilidade, na adaptação, na capacidade de fluir com as mudanças, como o rio que molda seu próprio caminho sem perder sua essência. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a construção de uma mente forte não é uma tarefa linear, mas sim um processo contínuo de autodescoberta e aprimoramento. É um constante diálogo consigo mesmo, um exercício de observação e autocontrole, onde a chave para o sucesso não está em dominar o externo, mas em dominar o interno. É como aprender a tocar um instrumento musical. Cada nota, cada acorde precisa ser praticado, afinado e, por fim, harmonizado. A melodia final, a harmonia interior, resulta da prática constante, da paciência e da busca incessante pela perfeição, mesmo que essa perfeição seja sempre um alvo em movimento. A jornada, portanto, se transforma em um processo de transformação, um convite a redefinir a própria compreensão de força, de resiliência, de controle. É um convite a perceber que a verdadeira força reside não na imutabilidade, mas na capacidade de se adaptar, de se ajustar, de evoluir. É como uma árvore que se inclina com o vento, mas mantém suas raízes firmes no solo, permitindo que suas folhas dancem com a brisa. A força, em sua essência, é a capacidade de resistir ao que é externo, sem perder a própria essência. E justamente por se abrir ao vento, que a árvore pode se fortalecer, crescer e se tornar mais resistente. É hora de nos aproximarmos da conclusão desta jornada. A jornada rumo a uma mente forte, implacável, é um convite à reflexão. O que aprendemos até aqui não é uma resposta pronta, mas um ponto de partida para um caminho que de forma única nos pertence. E justamente nesse caminho reside a chave para a verdadeira transformação. A jornada rumo a uma mente inabalável não é uma corrida, mas um passeio contemplativo. Não é uma meta a ser alcançada, mas um estado a ser cultivado. É a arte de navegar pelas tempestades internas e externas, não com força bruta, mas com a sabedoria de um mestre marinheiro. Ter a habilidade de reconhecer que o controle reside não no domínio do externo, mas no domínio do interno. É o desapego, a aceitação, a observação serena, a flexibilidade. Imagine, por um instante, a vastidão do universo. Estrelas distantes, galáxias em espiral, e o nosso pequeno planeta, um grão de areia em um imenso deserto cósmico. Nesse contexto, nossa tendência a querer controlar o incontrolável parece insignificante, quase risível.
No entanto, é essa mesma tendência que nos aprisiona, que nos impede de fluir, de dançar com a dança cósmica. A verdadeira força reside na capacidade de fluir, de aceitar o movimento, de se adaptar ao ritmo universal. A chave é a serenidade, a paz interior, a compreensão de que, em última análise, não temos controle sobre tudo. Portanto, a construção de uma mente forte, de uma mente estoica, não é sobre a supressão das emoções, mas sobre a sua compreensão e aceitação. É sobre a transformação da reação em resposta, da resistência em fluidez. É sobre aprender a navegar pelas tempestades, não com medo, mas com determinação e serenidade. É uma jornada contínua, um caminho sem fim, uma busca incessante pela harmonia interior. A verdadeira prática começa agora. Não amanhã, não depois, mas agora. Não em um momento específico, mas em cada momento. Em cada interação, em cada desafio, e é sobre exatamente isso que falei neste vídeo que está aparecendo na sua tela, a importância do fazer e não somente acumular conhecimento. Se mudar sua vida é o que você precisa neste momento, sugiro que clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Eu te espero do outro lado.